E aí, pessoal, tá começando mais um Tauricast. Aqui é o Vitor e olha, respira fundo e se prepara, porque o episódio de hoje é para quem busca mais equilíbrio, propósito e consciência no meio desse caos do dia a dia. Antes, vocês já sabem que a gente tem a Fitofórmula como a nossa principal patrocinadora, as fórmulas chinesas da medicina tradicional chinesa. Quer saber mais? QR Code está aparecendo aí na tela para vocês. Ou entra no fitoformulanatural.com.br e vai lá conhecer os produtos da Fito. Vale lembrar que a gente sempre indica você procurar um prescritor das fórmulas. Então acessa guianaturalsaude.com.br ou entra aí no QR Code e acha o prescritor mais perto da sua casa. Se não encontrar, não tem problema. Tem vários que atendem de forma online. Aí você vai passar com ele vai passar as fitos da Fitofórmula e a gente vai ter uma vida muito mais natural junto com a Fito. O outro patrocinador é a Taori Marketing, que cuida aqui do Espaço Taori, a agência de marketing. Para alavancar o seu sucesso digital, você precisa dela. Então, acessa o QR Code que está aparecendo aí da Taori Marketing e entra no Instagram deles e vai lá conferir. Tem social media, fotógrafo, videomaker, copyright, tráfego pago, designer de site, designer de imagens, editor de vídeo, tem tudo que você precisa para o seu sucesso digital, tá na Taori Marketing. E também tem o QR Code que está aparecendo na tela para vocês, do Espaço Taori, que é esse espaço maravilhoso onde a gente grava o nosso podcast. Aqui você consegue gravar podcast, aula, curso, dar a sua aula, seu curso, realizar o seu evento para mais de 120 pessoas. Acesse o QR Code e entra no espacotaori.com.br para conhecer mais esse espaço maravilhoso. Nosso último patrocinador é a Matishoyo, que é o restaurante de frango coreano que acabou de chegar na Baixada Santista. Se você é de Santos, já aproveita e já pede aí na sua casa e vai experimentar os pratos típicos da culinária coreana. E olha, tem desconto, hein? No iFood você pode pedir, mas se você quiser, entra no site deles que tem o cupom MACHI10. Aí você tem 10% de desconto na sua compra. Agora, dito todos os patrocinadores, bora pro nosso convidado. A gente vai conversar com ele, que é diretor da De Rosé, falei certo? De Rosé. De Rosé, é claro que eu ia errar, vocês já estão acostumados. Do método De Rosé, aqui em Santos, um cara que trocou a manutenção de avião por algo que ele define como uma filosofia de vida. Vamos falar sobre meditação, yoga ou yoga? Yoga. Yoga, respiração, estresse, autoconhecimento. E como tudo isso pode transformar a sua rotina de verdade. Se você acha que não consegue meditar, sabe? Eu acho que é só alongamento. Fica aqui, que é o seu momento de entender tudo sobre essas técnicas com ele, Jefferson Greco. E aí, Jefferson, tudo bem? Opa, tudo bom, obrigado. Acertei o sobrenome? Sim. Aê, porque olha, aqui tem um histórico de eu errar sobrenome de convidado, viu? Mas tudo bem. Cara, me explica isso. Que momento foi esse de manutenção de avião para se achar nisso tudo que eu disse? E aí, me conta esse começo, por favor. Legal. Eu trabalhava, com manutenção de aviões. Eu estava um tempão na área e era um trabalho bem estressante. Eu lidava diretamente com segurança do voo, com... Nossa, imagine então. Eu ficava numa mesa, assim, com um radinho, se tivesse algum problema no avião, o piloto chamava a gente tinha que dar um jeito, enfim, programava as manutenções, então era algo com um peso bem grande, assim. E aí, nesse período, eu estava numa fase querendo mudar de vida, enfim, e aí conheci uma escola do Método De Rosé em São Paulo, trabalhava lá, sempre foi daqui, da Baixada, mas trabalhava em São Paulo. E aí me encontrei, comecei a praticar, me apaixonei, assim, pela filosofia e, poxa, era o que eu queria, assim, realmente para minha vida. E aí foi um processo para virar instrutor, enfim, e depois vir trazer o método De Rosé para a Baixada. Então, e como é que foi trazer esse método aqui para Santos? Em que ano? A gente completou agora 16 anos, foi em 2009. Nossa, faz muito tempo já. Como é que foi trazer para cá? Eu comecei dando aulas, numa escola na Zona Norte, em São Paulo, em Santana. E eu via que tinha muito espaço, assim, que combinava muito com a cidade, com pessoas que buscam ali mais saúde, mais qualidade de vida. Eu falei, poxa, combina muito, assim, eu achava um desperdício não ter, assim... E aí foi tudo acontecendo, assim, rápido, até depois que eu me formei, instrutor, comecei a dar aulas para conseguir, montar a escola e conseguir montar onde a gente está, que é aqui
pertinho aqui, no Aham, Canal aqui 4, pertinho bem mesmo. pertinho. E muitas fases, né? Fomos passando, né? Sobrevivemos, pandemia, tudo, e Ai, estamos aí. sim, sim. Mas, nossa, muito legal. E é isso que eu concordo com o que você disse. Combina muito com a cidade, né? Combina mesmo. A gente fala tanto que Santos é qualidade de vida, né? Às vezes, algumas pesquisas já que é uma das melhores cidades para se viver e tudo mais. Então, muito legal ter vindo aqui para Santos. Um outro ponto que eu acho que tinha muito a cara, assim, é que Santos também é uma cidade que é muito afeita à cultura, né? E, em geral, as pessoas que procuram nossa metodologia são pessoas que têm essa tendência ali a valorizar mais cultura, arte, então... Bem, não. Tudo a ver, tudo a ver. Muito legal. Agora a gente vai começar a aprofundar, assim, total. Porque, olha, todo mundo eu acho que tá bem acelerado e ninguém mais consegue desacelerar, ou é difícil... E aí, falando nisso de desacelerar, muita gente foi para meditação ali um caminho. É um caminho mesmo para isso? Para a gente parar um pouco no nosso dia? É esse caminho? E aí, por que tu acha que ficou tão popular a meditação nesse caso do pessoal assimilar com desacelerar? Sim. Acho que a gente vive um momento onde a quantidade de informações que nós recebemos, o ritmo que as pessoas têm que ter de produtividade, cumprir metas e lidar com vários aspectos na vida, tem que cuidar da família, cuidar da casa, do trabalho, e essa pressão toda, né, por essa performance ali num nível surreal, né, as pessoas estão surtando, né, as pessoas não estão dando conta disso. E até a quantidade, né, sei lá, com redes sociais, internet, a quantidade de conhecimento, de informações que a gente recebe o tempo todo, isso vai saturando a nossa mente. E a nossa mente, ela já é um turbilhão, naturalmente. Só que com essa quantidade de coisas, ela tá muito pior. E a meditação, ela vai, dentre outras coisas, ela vai fazer com que essa bagunça toda da sua mente, esse turbilhão, ele se aquiete. E que você possa ter mais clareza para enxergar cada situação, conseguir resolver cada coisa melhor. E com essa clareza toda que a meditação vai te dando, esse treinamento da mente, você passa a se enxergar mais também. Porque, imagina, em meio a essa correria toda, eu tenho que cumprir tantas coisas e não tenho tempo para nada, assim. Imagina, você querer parar e se olhar, assim, é um luxo, assim, no nosso momento, assim. Só que se a gente não se olha, se a gente não entra nesse caminho de autoconhecimento, eu não sei por que eu tô fazendo essas coisas todas, por que eu tô correndo tanto, porque o que eu entendo realmente como felicidade, o que realmente é sucesso para mim. E aí você tá correndo um monte, como se estivesse escalando uma montanha, assim, né? As pessoas estão correndo, e você vê, as pessoas não estão de moleza na vida, as pessoas estão batalhando ali, as pessoas estão sofrendo, estão cansadas, estão sobrecarregadas, estão subindo uma montanha gigante, só que elas vão chegar em cima lá da montanha e falar, ué, que montanha que é essa? Por que eu subi aqui? Nossa, não era essa montanha, eu queria, aqui fazia sentido também, era a montanha do lado, não era essa. Sim. E se a gente não para, a gente vai nesse caminho, assim, de uma vida muito sem sentido. Então, a meditação acho que vai ajudar muito nesse caminho, as pessoas conseguirem parar e se olhar verdadeiramente ali. E aí, muita gente, eu acho que você já deve ter escutado isso. Se eu escutei, eu acho que você escutou. Ai, mas Jefferson, meditação não é pra mim, cara. Eu não consigo ficar parado, eu não consigo me desligar, eu sou muito acelerado. E aí, a meditação é pra todo mundo? Essa galera que fala isso, consegue também parar? Então, na verdade, eu queria falar algo mais legal, assim. Mas a meditação é difícil pra todo mundo. Não vai ser fácil pra ninguém. Ninguém tem uma mente aquietada, que consegue colocar os pensamentos ordenados, ninguém. Qualquer pessoa que tá ouvindo aí, para agora, 5 segundinhos e não pensa. Tipo, imagina um monte de pensamentos. Então, para ninguém é fácil. Mas é possível para todo mundo e é preciso de trabalho. Porque a nossa mente, ela precisa ser educada. A gente passou uma vida inteira, né, cada um aí com a sua idade, chegou até aqui, sem nunca treinar a sua mente. A gente é influenciado ao longo da vida a treinar uma série de coisas. Né? Vou treinar o bíceps, vou treinar as funções cognitivas, vou treinar um monte de coisa. Mas a sua mente, para ser aquietada, não. Então ela precisa de treino. Da mesma forma que a gente vai treinar qualquer outra coisa. E dá um trabalhão. Quando você começa, então a nossa mente ela funciona
Mas antes fosse uma criança que nunca foi educada, uma criança já velha aí, que nunca foi educada. Então vai dar trabalho, ela vai ser mal educada, ela vai fazer birra, ela não quer parar. Uhum. Então você vai tentar ficar parado, aquilo ali é uma afronta. Até porque a nossa mente, ela se alimenta de dispersão. Então ela tá o tempo todo cobrando o alimento dela, que é a dispersão. Então você vai ter que educá-la, falando, não, agora é o momento de parar aqui e ficar só nessa coisa aqui. E imagina, as pessoas têm muita dificuldade hoje para concentrar em qualquer coisa. Sei lá, a pessoa vai ler um livro, ela chega no final da página e fala, nossa, o que estava escrito aqui mesmo? O que eu li? Imagina, o nível de... Como a gente tá? Não, realmente. Sem foco, tipo, tá ruim, a gente tá ruim. Tá mesmo. Mas eu acho que esse negócio da gente dizer também que não consegue parar, eu acho que tem a ver com isso que você disse. A gente tem uma coisa na mão que o tempo todo tá mandando informação, né? Toda hora a gente olha qualquer coisa, é informação. Você desce um feed de uma rede social, você lê 1 bilhão de informações ali. Aí você entra no comentário de um post, é a opinião de muita gente. Eu acho que tem muito isso também, né? Eu acho que a gente pode... Não é... É claro que eu não quero dizer que a rede social é do mal, que a internet é do mal, não, longe disso. Sim. A internet é muito do bem, ajudou muita galera na pandemia, ajudou muita gente na pandemia, muita gente que tá aí trabalhando com a internet, né? A internet não é um mal. Mas eu acho que é isso, né? Tanta informação ao mesmo tempo que entra, que eu acho que a gente não sabe nem como jogar pra fora, né? Só fica só. A gente tem conhecimento, qualquer coisa que você quiser. Imagina, hoje ainda com IA, né? Tá muito... Qualquer coisa que você quiser, tá ali um clique, muito fácil. Então, a informação tá aí. O que vai fazer a grande diferença hoje é você ter clareza mental para saber o que você quer trazer para dentro de você, o que você vai trazer de conhecimento e ter clareza para isso. E a meditação vai te trazer essa clareza, para você conseguir entender o que é importante para você. Né? Senão você tá correndo ali, tá seguindo o fluxo, né? Tá que nem todo mundo. Agora, a gente conversando aqui no off, você me tira essa curiosidade. Yoga, o que é isso da palavra? Não, explica aqui pra gente, porque eu adorei essa explicação. Hoje se encontra, né, pessoas falando de todas as formas e tá ok, assim. Basicamente, quase no resto do mundo todo, se fala yoga. E de onde vem, né, vem da Índia, na língua original, que é o sânscrito, é yoga. Nem tem o som, na verdade, de O aberto, então nem seria impossível ser. Sim. Mas a gente tem regionalizações e adaptações, e hoje a gente encontra de tudo, assim. Então você vai encontrar de todas as formas, não tem muito certo e errado, né? Dentro da nossa metodologia, a gente tenta seguir uma visão muito raiz, assim, muito de manter como mais próximo que a gente consegue das origens, de seguir a tradição, então a gente mantém como era lá no original mesmo, assim. Não, mas eu adorei essa curiosidade, porque eu não sabia, de verdade mesmo. E aí, já aproveitando e falando dela e da meditação, a gente escuta muita coisa sobre as duas. E aí eu quero... bora desmistificar algumas coisas aqui. Legal. A gente escuta um monte de mitos sobre e tudo mais. Tu pode me dizer o mais comum, assim, que tu escuta, que quando tu escuta, tu fala, gente, da onde vocês tiraram isso? Porque sempre tem, não adianta. Nossa, na verdade, o termo meditação, ele é um termo ruim, sabia? É mesmo? Porque se você jogar no dicionário, o que aparece lá? Meditar é pensar em algo, refletir sobre algo. E é um processo contrário, assim. É um processo de você arrumar ao não pensar. Mas como que surgiu? Então, na Índia, ela foi colonizada, né, pelos britânicos. E aí eles olhavam lá para o indianinho lá, parado ali. Ele tá lá pensando na morte da bezerra. Tipo, então, levaram o termo como pensar em algo. Mas, na verdade, é um processo contrário. Acho que existem várias técnicas para se meditar. Mas o objetivo de todas elas é você, de alguma forma, sair do mental. O que nós usamos é saturar o mental para acessar um nível que está acima do mental, que é o nível intuicional. Então, quando você tem um insight, alguma ideia, assim, aquilo, você não está fluindo mais pelo mental, né? Quando você tem um insight, uma intuição, você não consegue explicar, você não consegue racionalizar aquilo. Verdade. Você só sabe que é. Tem que fazer isso, por quê? Porque tem que fazer. E é por quê? Porque acessou um canal, então o mental está aqui,
e o intuicional está num patamar acima. Então você sai do mental, acessa esse intuicional, pega aquela informação, faz um download ali da nuvem e traz de volta aquela informação. Então, pra gente, o termo que a gente gosta de usar, internamente, lógico que é um termo que está universalmente aceito, a gente usa meditação, né? Mas seria intuição linear. Você alcança esse estado de intuição quando tem um insightzinho, eu só acesso a meditação e volto. Então, a meditação mesmo, o estado, você acessa esse estado e se mantém nele por um tempo. Então, ali você mantém-se linearmente na intuição. Então, seria um termo melhor do que a meditação, tá? Mas a gente usa e entende. E aí, como ficou um termo muito popularizado, hoje você encontra lá, meditação guiada. É muito bacana, né? Mas, por exemplo, lá, na nossa metodologia, a gente usa aquilo como uma descontração, na verdade. Então, só tem um problema, vou meditar sobre algo, né? Então, você está pensando sobre algo, você está raciocinando sobre aquilo. Lógico que você pode meditar, clarear sua mente, ter foco, clareza, não sei o quê, e aí você abre espaço para chegar naquela solução, que é muito legal. Mas são processos distintos. Então, o processo mental acontece num patamar e a meditação acontece num outro ali. Então, é um termo, é desafiante mesmo, assim, é um termo complexo ali, não é simples. Então, acaba popularizando de uma forma genérica, assim, meditar, tá pensando ali em algo, tá meditando ali, a gente tá indo pro caminho contrário. E aí, uma dúvida que me surgiu aqui. Eu vou meditar que horas? Eu vou fazer de manhã, eu vou fazer à tarde, eu vou fazer à noite, mas aí eu trabalho das 8 da manhã até 5 horas da tarde, e aí eu passo esse dia todo pensando no trabalho, e aí à noite eu vou... Legal. Como é que funciona? Legal. A nossa proposta dentro do método De Rose é que a pessoa, naquele horário que ela está praticando ali, sei lá, vai lá na escola, pratica lá 1 hora ali no dia, e aquilo ali ela fez um treino para que depois ela leve tudo aquilo que ela aprendeu para as outras 23 horas do dia. Então, a forma como ela vai dormir vai ser influenciada pela prática, a forma como ela trabalha, a forma como ela se relaciona com as demais pessoas, a forma como ela lida com os desafios, com a alimentação. Então, a ideia é que tudo você seja vivenciado por uma ótica melhor ali. Então, mas a técnica em si, por exemplo, legal você ter uma prática ali maior ali. Então, dentro da escola, a gente tem uma aula que a gente faz 7 feixes de técnicas que te preparam para você, na 8ª parte da aula, fazer a meditação. Então, tudo aquilo te prepara para ter uma boa meditação. Então, as técnicas respiratórias, técnicas corporais, força, flexibilidade. Então, todos esses elementos, eles te preparam para ter uma boa meditação. Então, você acaba tendo uma meditação muito melhor que se você só parar, vou parar e vou meditar. Então, aquilo te prepara ali. Então, tem esse treino e um treino que a gente sugere que seria mais aplicável, fácil assim, para você levar para o dia a dia, é, por exemplo, ao acordar e antes de adormecer, que são momentos que você vai ter um tempinho ali, cada um de acordo com a sua possibilidade de tempo, né? Nem que seja 1 minutinho, 5 minutinhos, 20 minutos, seria, nossa, um mundo ideal, assim, incrível. Na correria que a gente vive, 20 minutinhos pra mim, seria incrível. É muito, então, né, pra muita gente. 5 minutinhos, pô, super bacana, assim. Mas se não consigo 5 minutinhos, se eu conseguir parar, quietar, focar ali, já é legal. Você já começa a ter resultado, assim. Principalmente isso associado à constância. E conforme eu começo a treinar essa meditação, que me leva para um estado de mais foco, de mais concentração, a ideia é que isso se reflita em todas as minhas ações no meu dia a dia. Então, sei lá, eu tô trabalhando numa planilha. Então, eu tô ali mega concentrado, como se eu estivesse fazendo uma meditação naquilo ali. Que hoje é um termo até que popularizou bastante, que é muito bacana, que é o mindfulness, né? Que é aquela atenção plena, que é estar presente, estar no aqui e no agora. Então, esse processo de mindfulness é como se fosse um passo que antecede a meditação. Então, mas você já vai se treinando para isso. Isso aplicando no dia a dia como um todo. Então... Nossa, muito legal, muito legal. E aí, agora, assim, comecei a meditar, né, entrei, o yoga também, e aí, eu vou fazer isso pro resto da minha vida? Eu vou ficar neles pro resto da minha vida? Sim. Tem que ser. Tem que ser. É um estilo de vida, né? É um estilo de vida dizer assim. E é um processo de desenvolvimento, né? De evolução. E a gente tem coisa para evoluir para todo sempre. Para todo sempre. Se a gente chega num ponto que a gente acha que já evolui tudo o que precisa, você estagnou, né?
E num mundo em constante evolução, aceleração, do jeito que tá, se você para, eu tô no nível muito, se eu paro, nossa, você já tá ficando para trás, assim, muito rápido, né? Imagina, o nível que a gente tá de evolução das coisas, pô, você não progredir ali, você vai ficar muito para trás. Sim, então continua, Sim. não para. Você tocou num ponto que eu já queria entrar, que é sobre a respiração. E nessa parte da meditação e tudo mais, ela é uma chave muito importante, né? Quando a gente diz respiração, o que é essa respiração? Isso que eu tô com uma dúvida. Legal. A gente tá respirando, né? A gente tá vivo aqui, né? Sim. Respirando. Muito mal, mas estamos respirando. Fazer isso de uma forma consciente e mais ampla, mais inteligente. Não só aquela respirada que a gente, tá respirando por respirar. Porque o trabalho da respiração, de torná-la consciente, entender como que ela funciona, isso transforma radicalmente a sua vida ali. Porque cada estado emocional, ele tá amarrado com um ritmo respiratório associado. E a gente sente isso, né? Se eu tô ansioso, respirando fica curtinho e alta, né? Você fica pilhado, você olha pra uma pessoa, pela forma como ela tá respirando, você sabe que ela tá lá pilhadaça, né? Tá ali ansiosa. Se a pessoa tá ali, não sei lá, na praia ali, você vê a respiração dela tá longa, profunda. Então eu entendo. Então não tem como você tá num estado e a respiração tá de uma outra forma que não é condizente. E se uma pessoa tá muito nervosa ali por alguma coisa, você fala pra ela, fica calma, tipo, resolve? Não, né? Não mesmo. Não mesmo. E a gente não consegue, não tem esse domínio. Mas uma respiração bem treinada, eu consigo fazer aquele ritmo respiratório que me leva para aquele estado específico. Então isso salva uma vida, assim. Você ali que tá prestes a matar o outro ali. Nossa, realmente. Você tá no trabalho, no trânsito, onde for, a gente escuta tanto, né? Respira, calma, respira. Os antigos sabiam que funcionava essas técnicas antigas, né? Calma, respira, conta até 10. Pô, é uma técnica super avançada de respiração com ritmo. É o que a gente ensina. Os nossos avós falavam aquilo, a gente comprova ali. Então, você conseguir usar no seu dia a dia, isso para momentos ali específicos, poxa, te ajuda muito ali. Muitas vezes você deixa de perder uma oportunidade profissional. Imagina, perde uma amizade porque teve um rompante ali, ficou emocionalizado, falou que não devia ali e perdeu uma amizade, ou rompeu um relacionamento porque você não respirou. Então é algo que é muito importante, faz muita diferença, assim. Você conseguir ter esse trabalho de gerenciamento das emoções. E a respiração é a chave ali. Isso para você conseguir usar como ferramenta quando o bicho tá pegando mesmo. E conforme você vai treinando isso aí, mas é um processo cumulativo, ao longo de anos, assim. A ideia é que a sua respiração tá tão bem treinada que fica muito mais difícil de você se perder naquele estado emocional, porque a respiração tá mantida. Então esse é um processo longo ali, que os alunos mais antigos ali começam a vivenciar, mas de cara, assim, você entende como funciona, vai treinando e consegue aplicar. Naquele momento que você tá, já quase explodindo ali, aí você, vou ter que respirar. Aí você respira do jeito que você sabe, entendeu ali e consegue, a gente não xingar o outro, não sair pra uma briga, né? Exato. Não, tudo. A gente pode dizer que aquela técnica que quando a gente é pequeno, escuta, que cheira a flor e apaga a velhinha. Então, respira pelo nariz e solta pela boca. Não é uma técnica. Não é uma técnica. É uma técnica. Mas a respiração bucal, ela vai ter algumas utilizações muito específicas. Áreas específicas utilizam. No yoga, tirando técnicas muito, muito específicas, mas em geral, a respiração é sempre nasal. Tanto a inspiração quanto a expiração. Se você pega um nenenzinho, a gente nasce respirando certinho, pelo nariz. Quando vê um nenenzinho próximo, vê. A barriguinha mexendo ali, inspirando, expirando pelas narinas, assim, porque todo o nosso aparato nasal, ele é todo preparado para a respiração. Então, a gente consegue captar o ar na temperatura certa, é purificado, enfim, tem todo um processo ali. Então, a respiração nasal, ela traz mais consciência ali. Até porque também quando a gente respira pela boca, se a gente tampar o nariz e respirar pela boca, é uma força que a gente faz também, né? Sim. É uma força. Olha, quero fazer um jogo contigo, tá bom? Que é assim,
Eu vou te fazer a pergunta e aí eu quero sempre 3 alguma coisa. Galera, vocês vão entender, hein? Aquela hora que a gente vai agora testar o corte de câmera. Vai pra minha câmera, vai pra câmera do Jefferson. Bora lá, hein? Olha, 3 hábitos que mudaram a sua vida. A meditação, o treinar o olhar para entender o outro e a alimentação. Alimentação. Olha que é um ponto curioso. A gente já trouxe algumas pessoas mais da medicina integrativa, até por conta do nosso patrocinador, para falar aqui no Tauricast. E a gente trouxe também uma pessoa que ela era professora também de yoga. E aí, ela disse também sobre alimentação. Por que é tão comum a alimentação fazer parte desse momento? A gente tem todo um trabalho de buscar mais energia. Então, a gente optar por alimentos que trazem mais energia, né? Com mais energia você vai conseguir até fazer a meditação lá melhor e tudo mais, assim. E tem alimentos que eles vão sujar mais o seu corpo ali. Então, o evitar esses alimentos, então trazer coisas que trazem mais energia, evitar aqueles que dão uma sujadinha ali nos seus canais energéticos e tudo mais, daí faz muita diferença. E aí já também ajuda nesse processo todo da meditação. Sim. E tudo mais. Não, é muito interessante, e aí você falou, eu trouxe aqui para o nosso episódio, porque entra muito também, e se as pessoas forem lá no blog da Fito vão ver, a dietoterapia, que vem da medicina tradicional chinesa. E a dietoterapia, ela diz muito sobre isso, sobre os alimentos que vão te dar energia, os canais energéticos e tudo mais. Então é bem interessante, vale muito a pena ler um pouco mais. E a gente também tem episódios aqui sobre profissionais que falaram da dietoterapia. Então vale a pena ir. Entra aí se você está assistindo no YouTube, vai na playlist Saúde que tem, viu? Eu não lembro qual. Porque são anos, ó, deixa eu ver, 1 ano e pouquinho de podcast, né? Muito tempo, gente, eu já não lembro todos os episódios. Mas entra na playlist de saúde que tem e vocês vão gostar. Olha, eu posso dizer que existe 3 coisas que te tiram do sério? Vocês saem do sério? Quem medita e faz yoga? Sim, meus alunos juram que eu não saio, mas a gente, né? Sai. Tem coisas que nos deixam indignados. Deixa. Né? Assim. Não, porque, tá vendo? Tô com teus alunos. A gente acha que não, tá vendo? Olha, 3 coisas que você faz todo dia sem falta. Poxa, esses hábitos que eu citei inicialmente são coisas que eu busco também o tempo todo. Entendi. Né, ter um olhar de fazer as coisas com presença. Né, tentar sempre fazer o melhor e estar muito presente. Sempre ter um olhar mais empático, assim, de entender o outro. E acho que isso, além de melhorar, aceitar ali as relações, isso me traz mais leveza ali. E o outro é das minhas ações, eu tentar fazê-las com uma auto-entrega, assim. Tipo, vou tentar fazer o que eu posso e o que eu não posso ali, eu vou estar tranquilo, assim. Entendi. Eu acho que isso traz muito mais leveza, assim, pra minha vida, assim. Eu acho que isso é coisa que... Agora aqui, ó, 3 palavras que definem o método. Boas relações humanas, acho que esse é o principal. Autoconhecimento e filosofia de vida. Boa, boa. Agora aqui, ó, para as pessoas que estão escutando a gente, 3 sinais de que essas pessoas precisam desacelerar. Tem sinais clássicos hoje, né, de ansiedade. Não, a principal, né? Uma falta de propósito, assim, de sentido, não de uma forma, agora tá na moda, todo mundo precisa ter um propósito, não, mas eu encontrar um valor, assim, eu entender um porquê que eu tô fazendo o que eu faço, assim, acho que isso é um ponto importante, assim, e não ter tempo. E não ter tempo. Se você não tem tempo ali, é algo que
tem que fazer escolhas diferentes ali. Eu sei que é difícil, né? Com tantos compromissos, obrigações hoje, e as pessoas estão batalhando ali arduamente por sobrevivência, né? Mas é um ponto para levar atenção. Levar atenção. Olha, eu tô com umas difíceis aqui, hein? 3 pessoas que te inspiram. Poxa, eu tenho a professora Márcia Cordone, assim, que ela que me formou, que me ensinou tudo, assim, então eu devo muito, muito para ela, assim. Acho que o professor De Rose, né, que é o sistematizador da linha, e devo muito. E um genérico, assim, eu acho que eu colocaria Gandhi pela entrega, pela abnegação, por entregar a vida ali realmente por algo maior, que não por ele, assim. Acho que é um exemplo dos mais bonitos, assim, que temos da história recente da humanidade, assim, eu acho. Gostei. Olha, tem um aqui, mas aí você me corrige se a gente pode falar isso, tá? 3 erros comuns de quem começa a meditar. Para começar a meditar, as pessoas cometem algum erro? Eu posso dizer que existe algum erro assim? Eu acho que é se cobrar demais, assim, né? Nossa, eu preciso fazer de tal forma ali, ou nossa, não estou conseguindo. Não, é curtir ali o momento, assim, o deixar de curtir ali, isso o esperar o momento ideal. Quando tudo estiver perfeito, aí eu vou fazer. E eu acho que é isso, mas que eu vejo são mais esses pontos, assim, que as pessoas cometem, né? Vamos dizer assim. Agora, e o autoconhecimento? Que momento que ele entra na vida de uma pessoa? Porque, tô te perguntando isso, porque hoje em dia a gente escuta muita gente falar o autoconhecimento, o meu autoconhecimento. O que é esse autoconhecimento? Legal. É legal, um tema muito bacana. E é um tema que não dá para romantizar, sabe? Assim, a gente vê ele muito romantizado, que bonito, né? Ele não é moleza, assim, porque quando você entra, vou buscar autoconhecimento, quero me conhecer mais e tudo mais. Tudo que você tem como base, o chão que você tinha ali sobre os seus pés, aquilo tudo ruim, porque não sobra nada ali. Então é um ato de muita coragem, assim, e você vai encontrar coisas que você não vai gostar, assim, que você vai se deparar e falar, nossa, eu reajo assim, então eu tenho um adjetivo ali que não é muito bom, que eu preciso mudar, assim. E eu acho que nós humaninhos, a gente nasce com uma aversão à mudança, assim, muito grande. A pessoa tá muito ruim, em qualquer área da vida ali, e ela tem muita dificuldade para mudar. Então, tudo está interligado ali. Precisa mudar, assim. O autoconhecimento te induz a uma mudança muito forte, assim. Tem um simbolismo que eu acho muito legal dentro do yoga como um todo, que o homem que criou o yoga, o primeiro praticante lá, ele tá sempre nas representações associado com fogo em volta dele, assim. É como se o processo de praticar o yoga, que entrar nesse processo de autoconhecimento, é como se você passasse dentro de um círculo de fogo, assim, onde você vai queimar tudo aquilo que não serve mais, para só aí você ter espaço para abrir o novo. E difícil a gente estar disposto a abrir mão, sabe, das coisas que de uma forma nos mantém confortáveis, nos mantém ali dentro de uma identidade, daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente acha seguro, por mais que as pessoas estejam sofrendo. Às vezes a pessoa está sofrendo muito, assim, tá horrível ali, em vários aspectos, e ela prefere manter ali. É uma grande dificuldade. E o processo de autoconhecimento te escancara isso, assim. E é um processo que, por ser autoconhecimento, foi o que tu disse, vai vir um lado bom, mas vai vir talvez os lados negativos, e você tem que se entender com aquilo, né? Sim, sim. E o processo de autoconhecimento, em geral, ele vai te levar para um processo de autorresponsabilidade. E nós somos muito bons em colocar a culpa, né? Nos outros, nas situações, não que não possa ter ali um fundinho ali,
Mas enquanto eu coloco a minha no lado de fora, eu perco o poder de ação ali, de escolha, de evolução. Eu não tenho domínio sobre nada. Primeiro que, nossa, talvez um grupo de pessoas, uma pessoa X ali não tá bacana, e ok, é ela. O que eu faço? O que está dentro das minhas possibilidades que eu posso fazer para mudar essa situação? Sair daquela situação, afastar, conversar, enfim, mas eu preciso agir. Enquanto você não age, não tem transformação, né? De ficar esperando que o outro mude, que as situações mudem, vai tudo continuar da mesma forma. Realmente. E a gente continua reclamando, E aí você olha pro lado, as pessoas estão tudo reclamando. Nossa, realmente. Meu Deus, realmente. Olha, eu tenho uma aqui que é uma dúvida. A espiritualidade está presente no método? Sim. E aí, continuando, como é que ela é abordada sem confundir com religião? Tá. E quando a gente fala a palavra, já, certeza que a pessoa que está assistindo já veio religião. Calma, gente, vamos lá. Sim. É que a gente entende esse lado da espiritualidade de uma forma muito simples, assim. Por exemplo, a gente não é uma linha espiritualista, que seria o quê? Você colocar em oposição, tipo, o corpo e o resto ali. Então, pra gente... Eu vou explicar um pouco melhor, tá? Porque eu acho que é um tema profundo, Sim. assim. Porque essa divisão, quando eu falo de espiritualidade, é o quê? Você desenvolver o que a gente chama de espírito. Essa divisão entre corpo e espírito é uma divisão simplista, que divide entre só o corpo físico e o resto seria o espírito. Dentro da base do yoga mais antigo, a gente divide o corpo em 7, divide o ser humano em 7 corpos. Então a gente tem esse corpo físico também, só que o que a gente entende ali como espírito, que as outras entendem como espírito, a gente entende como o somatório de um corpo energético, corpo emocional, corpo mental, corpo intuicional, entre outros. Então, desenvolver a espiritualidade, tô desenvolvendo as minhas emoções. Então, dentro dessa lógica do que se entende do espírito, sim, tô desenvolvendo as emoções, então eu tô desenvolvendo a espiritualidade. Então, mas é tudo de uma forma muito simples, muito naturalista, assim, a gente não tem nenhum misticismo, né? O que muda bastante ali é tem linhas que vão por um lado mais místico, de crenças, de adoração, dentro da nossa proposta, não, a gente segue essa linha mais naturalista, mesmo onde, eu faço tal coisa e aquilo eu entendo como os fenômenos se processam e eu desenvolvo aquilo, né? Poder entender, agora eu trabalhei a respiração e numa situação desafiante eu consegui lidar melhor com as minhas emoções, uma forma naturalista. Ou não, eu poderia entender que, nossa, eu fui agraciado por algo maior ali que me concedeu aquela bênção de lidar com aquilo melhor. Entendeu? Pode ser que seja, mas a forma como a gente entende o fenômeno é mais simples ali. Entendi, não. Realmente. Olha, a gente tá chegando ao fim do nosso episódio, e aí eu quero conhecer o método, eu quero ir lá, quero te seguir, quero conhecer. Olha pra tua câmera e me explica como é que a pessoa faz pra te achar. Legal, a gente tá no Instagram, nossa escola, como De Rose Santos. E o meu Insta pessoal é Jefferson Greco _meditação. Então bem simples. É bem simples. E também tu faz uns conteúdos lá, dá pra acompanhar também a rotina, né, de vocês. Sim. É bem legal. E aí chama lá no Instagram, dá pra marcar uma visita. Sim. Pode marcar uma aula pra conhecer a escola. Legal. Então pra quem é de Santos, é aqui pertinho no Canal 4. Isso. Então pra quem é de Santos vai entender quando a gente fala Canal 4. Né? Que a gente tem ouvintes de outros lugares do Brasil, até de fora, por isso que eu tô falando. Pra quem for de longe, a gente tem opção online também. Tem, legal, bacana. Agora sim, pra gente encerrar, pra quem tá ouvindo a gente, ficou com aquela pulguinha, falou, olha, eu acho que isso é pra mim, acho que talvez eu tô precisando, preciso desacelerar, preciso de uma calmaria, vamos dizer assim. Qual é o primeiro passo? O que ela deve fazer? Ela... Assim, é difícil encontrar, né, hoje uma pessoa que não precise de alguma ferramenta dessa, né? E a gente está tão preocupado ali com as tarefas, em dar conta de tudo, que a gente está se deixando de lado. Só que
o que a gente vê? Que as pessoas estão ficando doentes, né? As pessoas estão muito adoecidas, né? Vivendo muito à base de remédio e tudo. E se você, né, às vezes está naquela correria, trabalhando muito, fazendo tudo assim, legal, às vezes precisa ali e é importante, mas se você não fizer isso de uma forma sustentável, você vai pifar lá na frente. Então, dá para fazer e ser produtivo e realizar e tudo mais, mas de uma forma que você não pife seu corpo, né? Então, a gente tem que conseguir balancear isso, né? Achar uma forma, achar alguma ferramenta, não precisa ser a nossa, né? Escola ou a nossa, essa filosofia, enfim, yoga, qualquer coisa do tipo, mas você achar um caminho para que você possa se estabelecer bem ali como pessoa, como ser humano, se olhar com carinho, com afeto, que você precisa ter um tempo para você. Isso é muito importante para você dar conta, às vezes. Porque às vezes as pessoas estão numa batalha, poxa, mas eu tenho que sustentar a família, eu preciso fazer essas coisas todas e tenho muitos compromissos e... É legal, só que para você conseguir manter isso, você tem que estar inteiro, você tem que estar em pé, né? E as pessoas estão caindo, né? As pessoas estão caindo, as pessoas não estão dando conta. E aí precisa desacelerar, né? Sim. Precisa ter ferramentas ali para estar bem. E existe, né? Sim. É só também a gente ir atrás. Olha, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui no Tauricast. Foi um papo muito legal. Fazia tempo que a gente não chamava alguém para falar sobre isso. E a gente sempre quer trazer alguém e tal. A gente achou lá teu perfil, curtiu muito. Mais uma vez, muito obrigado, por ter vindo. Eu que agradeço. Foi incrível, foi ótimo. Que as questões todas, assim, acho que montou muito bem ali o plano ali, achei demais. Muito obrigado, viu? Pessoal, chegamos ao fim de mais um Tauricast. Segue o Jefferson, me segue também nas redes sociais, @VitorLeutes, em todas elas. Segue o Tauricast também. Olha, lá no TikTok tem cortes menores de cada episódio. Então você vai achar episódio do Jefferson, episódio novo, antigo. É uma misturada, mas é uma mistureba boa. Vale a pena ir lá seguir o Tauricast no TikTok. Se você está escutando e assistindo a gente pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, curte o episódio e deixa um comentário. Se tiver alguma dúvida, manda aí que a gente depois manda para ele, aí ele responde e a gente responde aqui para você, tá bom? Se você está nas plataformas digitais, segue a gente também que deixa um comentário aí, tá bom? Eu acho que era isso, disse todos os meus recados. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Valeu, Vitor. Tchau, pessoal.